Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira, para o segundo duelo das quartas de final da Copa Libertadores, ao qual vai encarar o River Plate, no Allianz Parque, com a vantagem do empate. Afinal, o Verdão superou o adversário em pleno Monumental de Núñez. Entretanto, todo o cuidado é pouco, já que o River Plate terminou a partida na Argentina, pressionado bastante a equipe treinada por Abel Ferreira. Contudo, o técnico do River, Marcelo Gallardo, já definiu a equipe, bem como a estratégia para surpreender o Palestra. Do lado da academia de futebol, Abel fez mudanças e deve escalar Diay na lateral direita, após a lesão sofrida por Kelvin. Todavia, além das situações envolvendo os treinos da semana, o Palmeiras começou a turbinar o elenco para a partida decisiva, logo após o apito final da partida em Buenos Aires. Quem trouxe os detalhes do vestiário do Alviverde foi o jornalista Danilo Lavieri, em sua coluna no portal UOL Sport. Abel percebeu que o gol sofrido na segunda etapa abalou o elenco e começou o discurso motivador. Abel usou o discurso dos próprios jogadores para tentar dar o termômetro exato, mas ele não foi o único, escreveu Lavieri. Líderes como Gustavo Gomes e o Everton também pediram a palavra para expressar o tamanho da vitória e a partida dramática de 2020. Foi lembrada pelos atletas. Na ocasião, o Verdão sofreu bastante pressão do River e um lance detectado pelo VAR impediu um trauma maior. Durante toda a semana, Abel Ferreira falou sobre a importância de entrar ligado, mesmo após a vantagem. No vestiário da partida contra o Fortaleza, no fim de semana pelo Brasileirão, o tema também foi debatido. Ali, Abel agradeceu aos reservas pela dedicação e pela importância que eles tinham para que o time pudesse entrar no melhor estado físico possível, relatou o jornalista. Neste contexto, o plano de Abel é começar a pressão sobre o River Plate no começo da partida e anular espaços à equipe argentina. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O seu futuro na Libertadores. O Palmeiras fechou a preparação para o jogo decisivo contra o River Plate no Allianz Parque nesta quarta-feira. Vale vaga na semifinal da competição. Time encaixado, poucos problemas, a vantagem da vitória em Buenos Aires. Tudo quase tão certo que o técnico Abel Ferreira até abriu mão dessa última oportunidade de preparação na academia de futebol por um bom motivo. Quer trabalhar alguns jogadores já no palco do jogo no Allianz Parque, na fria noite de terça-feira, a última oportunidade para o Abel trabalhar a equipe. Alguns jogadores, como o elenco é novo, não atuaram tanto por aqui, não estão tão habituados ao ambiente, também ao gramado. Por isso tem se tornado um pouco mais de hábito para o Palmeiras trazer alguns treinamentos, principalmente algumas movimentações-chave, parte tática, entendimento próximo ao jogo para o Allianz Parque. Cada jogo de Libertadores é uma história para a gente e nós tentamos de desfrutar isso, obviamente com responsabilidade, porque sabemos que estamos representando a camisa torcedores, saia feliz depois de cada jogo de Libertadores. O técnico Abel Ferreira, com tudo dando certo, não tem nem muito o que mexer, não há muito como surpreender o River Plate, exceto pela dúvida na lateral direita. Será que vai o Kelvin ou o Diay? Porque o Kelvin teve um problema lá em Buenos Aires, um trauma, passou por recuperação, treinou, segundo as notícias oficiais do clube, mas a informação é que vai passar por testes até o momento antes da partida para saber se será titular ou não. Ele ganhou a vaga do Diay desde que chegou, um dos últimos reforços apresentados pelo Palmeiras na temporada. Do outro lado, as informações que vêm da Argentina são de que o técnico Marcelo Gallardo não vai se lançar para cima do Palmeiras, mesmo com a desvantagem obtida em Buenos Aires. Pelo contrário, a ideia trabalhada pelo técnico depois de tudo dar errado no primeiro tempo no Monumental de Núñez é povoar o meio-campo. Expectativa de 5 jogadores no meio-campo do time do River Plate para tentar impedir o Palmeiras de jogar em sua casa, principalmente nos minutos iniciais. O Palmeiras fez gol em quase todas as partidas recentes nos primeiros 20 minutos. Portanto, expectativa de um time mais fechado do River Plate e do Palmeiras com a mesma postura ofensiva de sempre, ao menos nos minutos iniciais. É decisão, é Libertadores, Brasil e Argentina, Palmeiras e River frente a frente. Tá importante, a gente vai agora conferir com Igor Doreleu as informações do Flamengo. Ele já está em Buenos Aires, na Argentina.
O elenco do Flamengo desembarcou na noite desta terça-feira na Argentina para o duelo de quinta contra o Estudiantes, valendo vaga na semifinal da Libertadores. Porque tem jogo, é jogo grande, hein? É muito grande. Volta das quartas de final contra o River Plate, depois de vencer o primeiro jogo lá no Monumental de Núñez por 2-1. Então agora tem o jogo da volta, quarta-feira, amanhã, 9h30 da noite, no Allianz Parque. Esse jogo que vocês assistem na ESPN, Disney Plus, Globo e GE TV. Então todo mundo nessa transmissão aí. Então vamos falar do Verdão? E eu já começo... como é que ele tá aqui, gente? Flávio Latifi, ele seu bigodão, estiloso. Tudo bem, Latifi? E aí, Lu, PVC, pessoal que tá acompanhando a gente. Pois é, vamos falar um pouco desse Palmeiras e River. Muitas expectativas, muitas dúvidas dos dois lados, né? O Abel, no jogo de ida, escalou o Andreas Pereira. Será que vai manter o esquema que ganhou? O Kelvin, né? A gente vai trazer uma atualização sobre ele, que sofreu um trauma no pé. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Bora lá, já quero começar, porque são dúvidas importantes aí no time do Palmeiras, né? Embora o Abel tenha praticamente força máxima, né? Quase todo mundo à disposição, o que é ótimo, mas tem essa dúvida em relação ao Kelvin na lateral direita, que, cara, já chegou, já pegou a posição, falou, me dá aqui que essa é minha, deixou o Giai no banco. Sofreu um trauma no pé. Como é que ele tá? Será que o Giai joga ou será que o Kelvin ainda pode se recuperar? E tem dúvidas também... Acho que no meio de campo, né, Latifi? Porque Andreas Pereira chegou titular, já arrebentou. Muito difícil o Abel tirar o Andreas do time agora. Mas como é que fica essa configuração de meio de campo? E agora também, né, que o Flaco está atuando um pouquinho mais recuado. Então, é um novo Palmeiras aí. Pois é, um novo Palmeiras. O Kelvin não jogou no final de semana, né? O Palmeiras escalou um time todo reserva para encarar o Fortaleza e venceu bem. O Andreas fez 2 gols. Sobre o Kelvin, ontem o Palmeiras se reapresentou e ele foi a campo, que foi uma novidade, né? No final da semana passada, na reapresentação depois do jogo na Argentina, o Kelvin foi preservado e ontem ele foi a campo. O Palmeiras treina hoje às 6 horas no Allianz Parque, virou rotina, né, no Palmeiras. A gente vem trazendo essas informações nas últimas semanas de que o clube está treinando mais no Allianz Parque. O Palmeiras tem muitos jogadores novos que tiveram pouco tempo de contato com o gramado, o sintético do Allianz Parque, e aí o Palmeiras tem colocado esses treinos ali. E sobre a questão do meio-campo, é muito difícil imaginar que o Andreas não esteja nesse time titular do Palmeiras. O impacto dele foi imediato no time. Contra o River Plate ele foi muito bem, deu assistência do primeiro gol, teve outros momentos de qualidade com a bola no pé, e no final de semana ele fez 2 golaços, virou uma arma fundamental para o Palmeiras, principalmente na bola parada, né? Os times do Abel no Palmeiras ficaram conhecidos por esses gols em bola parada, eles sumiram e voltou a aparecer agora com o Andreas. Então o Kelvin segue como dúvida e o Andreas muito provavelmente estará no 11 inicial do Palmeiras amanhã. PVC, o Kelvin, claro, né? Depende da questão física, né? Se ele tiver condições ou não de estar em campo. Mas pensando no meio de campo, pensando aqui, ele tem Aníbal, tem Lucas Evangelista, tem Felipe Anderson, tem Andreas Pereira. Você pensaria nessa configuração? Eu acho que ele vai com o mesmo time se ele tiver o Kelvin. Vai ser o mesmo time se ele tiver o Kelvin. E o Kelvin faz muita diferença, porque o Kelvin é muito superior no ataque ao Giai. Muito mais ofensivo, né, que o Giai. Ele chega para definir a jogada no ataque e o Giai demora muito mais para definir. O Giai é bom defensivamente, melhorou muito, mas ele não tem a categoria do Kelvin na frente. E os laterais do Palmeiras são pontas, porque ele está puxando o Aníbal como terceiro homem de saída e esticando os 2 laterais, dando largura para o campo com os 2 laterais. Então, se ele tiver o Kelvin, na sexta-feira a informação que circulava era de fratura. Não é fratura, é trauma. Então tá tudo bem, tem chance de jogar. Se não tiver uma dor insuportável, ele vai jogar. E aí o time vai ser, acredito que vai ser o mesmo time de quarta-feira passada. E o que muda em termos de esquema tático se ele tiver o Giai e não o Kelvin? Acho que ele vai fazer o mesmo sistema, só que ele vai perder qualidade na frente. O Giai vai jogar dando largura para o campo pela direita e o Aníbal vai jogar por trás. Mas ele não vai ter a mesma categoria do Kelvin com o Giai no ataque. E pensando nesse jogo, tem a vantagem, joga em casa, né? Então tem um certo conforto e daria até para jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas não sei se é essa a postura que o Abel deve ter e nem sei se é que
seria boa para o Palmeiras. Como que você pensaria esse time, hein, Musetti? É um time que tem que entrar para atacar, para partir para cima do River mesmo? Ou pode ter um pouco mais aí de cautela, já que tem a vantagem do resultado? Ô Lu, o Palmeiras tem que jogar como conseguiu jogar na Argentina. Então, se você joga no Monumental para mais de 80 mil pessoas, a postura tem que ser essa para mais, no Allianz. Ainda mais com o histórico de susto, né? Naquela classificação que, se o palmeirense sobreviveu contra o River depois de uma vitória ainda melhor fora de casa. Então, assim, o Palmeiras tem que ir para confirmar a vitória. O Flamengo e o Estudiantes têm uma vantagem maior. O Flamengo tem uma vantagem tecnicamente maior, como a gente vinha comentando. Mas o River não é um grande River, o Galhardo não faz os trabalhos anteriores como já fez, mas o River pode ir criando conforto no jogo se o Palmeiras der espaço. Está acostumado a esse tipo de partida, tem vários jogadores experientes, mas assim, se puder repetir o time, repete também a postura. Se o Palmeiras não se acanholar, aqui tem que começar o jogo como sempre começa, em busca do primeiro e do segundo gol para já matar essa classificação. É esse o pensamento, Latifi? Não, é esse pensamento e o Palmeiras ele divulgou imagens dos bastidores contra o River Plate na vitória na Argentina e aí o Aníbal Moreno, ele, na conversa com o elenco, ele diz a gente tá sentindo esse gosto amargo mesmo depois da vitória, né? E aí, pô, quando você ouve essa expressão, você fica pensando, o Palmeiras ganhou de 2-1 fora de casa e tá com gosto amargo mesmo depois da vitória, é porque o gol do River deixou o Palmeiras mordido, né? Não tá definido esse duelo. E o Palmeiras ele quer mostrar no Allianz Parque que não tem mais essa história de eliminação em casa, né? Porque o Palmeiras tem colecionado eliminações em casa. Nos últimos foram 7 eliminações agora com a do Corinthians na Copa do Brasil. O PVC até já falou algumas vezes aqui que não perdeu em casa porque tem o jogo de ida. Não, é que eu acho assim, só não acho que são eliminações seguidas. Sim. Porque se você passou das oitavas, passou das quartas, caiu na semi. No ano seguinte, passou das oitavas, passou das quartas, caiu na semi. Aí na seguinte, caiu nas oitavas. Aí na seguinte, passou pelas oitavas, está nas quartas. Então não são seguidas. Sim. Né? E aí tem esse contexto a mais, né? Porque o Palmeiras não quer fazer feio diante do seu torcedor. E todas essas semanas, né, que o Palmeiras jogou contra o Inter, ganhou bem. Aí visita o River fora, ganha. Joga em casa contra o Fortaleza com o time todo reserva, ganha bem. Então é um momento muito positivo do Palmeiras e com todo mundo em destaque, né? O Andreas estreia e já faz gol da assistência. O Vitor Roque já supera o número de gols que ele fez em uma temporada e meia na Espanha. O Flaco, o Veiga até brincou no último jogo. O Flaco bebeu água na seleção argentina e virou o Messi. Semana passada a gente estava falando aqui de Bebeto, Romário, o Veiga já foi além, já falou de Messi. Então, uma vitória contra o River amanhã confirmaria todo esse bom momento, né? E amanhã vai ao ar uma matéria que eu preparei pro UOL e eu conversei com alguns jornalistas argentinos que cobrem o dia a dia do River Plate. E todos eles falaram o que o Musetti disse, do time poder repetir o que fez em 21, né? O 2-0, pressionando o Palmeiras até o fim. E todos eles foram unânimes. O Palmeiras é muito favorito. É um pessimismo do lado argentino gigante, por não ser o mesmo River. O Galhardo, nessa segunda passagem, não conseguiu fazer o mesmo trabalho que repetiu anteriormente. E todos falam, esse time em algum momento da temporada mostrou que poderia ter algo desse time do passado. Mas no papel, com as contratações, está muito aquém. E o Palmeiras é o grande favorito para chegar à semifinal da Libertadores. Eu estou de olho aqui no nosso chat, eles estão contribuindo aqui com a nossa discussão, com o nosso debate. E eu entendo alguns pontos. O Stefan Dugolin disse, não faz sentido essa história de eliminação em casa. Por mérito próprio, ele define em casa. Então, ou ele chega na final e vai ser campeão, ou vai ser eliminado em casa mesmo. É lógico, claro. Mas o que eu estou falando, assim, se você vai pegar... a frustração é você ter a quarta Libertadores seguida se for eliminado, né? O Palmeiras ganhou 2 seguidas, 20 e 21. Ele não vai ganhar todo ano, né? Claro. Aí... demorou 100 e poucos anos para ganhar 3, né?
Aí você ganhou 2020, 2021, foi campeão. Aí 2022, 2023 cai na semi. E ano passado, que cai numa fase mais precoce, né, que foi contra o Botafogo nas oitavas. E para chegar na semi, decidiu em casa as oitavas, decidiu em casa as quartas. No ano seguinte, decidiu em casa as oitavas, decidiu em casa as quartas. No ano passado, decidiu as oitavas em casa e foi eliminado. Dessa vez, decidiu as oitavas em casa e se classificou. Então, o que eu estou falando só é que não são seguidas. Então, são 3 eliminações em anos seguidos de Libertadores, né? Mas não são fases consecutivas. Uma mensagem aqui do Ailton Feitosa. Aliás, gente, bora dar likes aí. Ô, Latifia, pega a plaquinha aí pra gente pedir likes pra galera, ó. Peça aí likes. Da última vez derrubei tudo. Eita! E agora ele só acabou com o estúdio aqui agora. Foi pênalti. Cuidado, cuidado. Mostrar... União, gente. Que fofo essa dupla que dividiu o quarto nos Estados Unidos. O Ailton, como palmeirense, não vai ser um jogo fácil. Para o River é tudo ou nada. O Abel tem que ter uma estratégia específica, apesar da boa fase de alguns jogadores. Qual é o nível de risco que o Palmeiras... honestamente, gente, eu acho que o risco é muito baixo. Eu entendo o torcedor, claro, tem que ter cautela, é o River Plate. O River já mostrou isso em anos anteriores, né? Depois daquele 3-0. Mas eu vejo o Palmeiras, assim, com muita vantagem. O PVC até falou que a vida mais difícil entre os brasileiros para se classificar na Libertadores é a do Palmeiras. Isso retomando a nossa enquete, né? Mussete, qual é o nível de risco que o Palmeiras sofre nesse jogo? Polo, eu acho que é baixo. É um jogo muito grande, o River Plate é um grande time, mas em comparação com o 21, era outro Galhardo. Era como se o Galhardo da época fosse o Abel Ferreira de hoje, era o Abel num trabalho mais no início. O Palmeiras tem grandes jogadores, está numa fase maravilhosa nesse momento, tem muitos atletas capazes de decidir no lance, né? Esse ataque é inacreditável, é muito difícil de ser marcada a movimentação dos Bebeto e Romário da frente, ou do Messi. O Andrés tem essa capacidade de decidir uma bola parada nos gols de fora da área, como foi contra o Fortaleza. É uma defesa que marca muito bem. Eu não consigo, de verdade, eu estaria muito surpreso se o River fizesse frente, se vencesse no Allianz, se levasse esse duelo até os minutos finais. Eu acho de verdade que o Palmeiras se classifica bem. Boa, a gente vai acompanhar, né? Claro, a gente vai saber tudo que vai acontecer nesse jogo, que é amanhã, certo? Amanhã. 21h30. Amanhã, 21h30. Latif, meu querido, muito obrigada. Mais alguma informação? Não, só para falar, se vocês acharam que... O volante Casemiro não deve renovar o seu contrato com o Manchester United ao final da temporada europeia de 2025-2026. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o jogador de 33 anos ficará livre no mercado e poderá negociar diretamente com qualquer clube interessado. A situação gera grande expectativa, especialmente entre torcedores brasileiros. Isso porque a possível volta de Casemiro ao país reacende debates sobre reforços de impacto no futebol nacional. A trajetória do meio-campista é marcada por conquistas expressivas, incluindo títulos da Champions League pelo Real Madrid e da Copa América pela seleção brasileira. Além disso, sua experiência no futebol europeu é vista como um diferencial para qualquer equipe que sonhe em elevar o patamar competitivo. Apesar disso, a questão salarial e os altos valores envolvidos em sua contratação podem se tornar barreiras para clubes do Brasil. Mesmo assim, o nome do volante já é comentado em páginas de torcedores, especialmente no Palmeiras. O Palmeiras é citado com frequência pela estabilidade financeira, além de disputar constantemente a Conmebol Libertadores. No entanto, ainda não há qualquer indício de negociação. O debate, por enquanto, está restrito às redes sociais e às especulações naturais do mercado. Vale lembrar que Casemiro foi formado pelo São Paulo e conquistou a Copa Sul-Americana em 2012, antes de se transferir para a Europa. No Real Madrid, acumulou 5 títulos da Champions League e se consolidou como um dos melhores volantes do mundo. Já no Manchester United, assumiu o papel de liderança, mesmo em meio a um momento instável da equipe inglesa. Com a proximidade do fim do vínculo, a carreira de Casemiro entra em uma nova fase. Livre em 2026, ele poderá escolher entre permanecer na Europa, explorar novos mercados ou até mesmo retornar ao futebol brasileiro. E você, torcedor, o que acha da situação de Casemiro? Deixe sua opinião nos comentários.